Sabe que hoje Deus colocou no meu coração para eu pregar um tema que se chama medo. Diz para o teu irmão, medo. Faça assim. Sabe que muitas pessoas, a maior parte de nós, temos medo de alguma coisa. Eu não estou a falar de medo de uma pessoa, de um ser humano. Particularmente sempre foi ensinado a nunca ter medo de nenhum homem, nem de nenhuma mulher, nem de nenhum ser humano. Amém? Diz para o teu irmão, nunca tenhas medo de ninguém, irmão. De ser humano. Amém? Temer, só devemos temer a Deus e a mais nada. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Agora, a palavra de Deus, quando nos ensina medo, quer nos ensinar outro tipo de coisa. Amém? A Bíblia fala que a primeira menção à palavra medo, para não estarmos abrindo em passagens que iríamos estar muito tempo, eu falo onde a passagem está e você acredita em mim. Quem acredita, diga amém. Senão depois vai verificar em casa. Diz a palavra que a primeira menção na Bíblia à palavra medo foi quando no livro de Gênesis Adão e Eva tinham acabado de pecar e diz a palavra que Adão se escondeu de Deus quando ele caminhava no jardim. E Deus perguntou para ele, Adão, onde tu estás? E ele disse, Senhor, eu tive medo, ouvi a tua voz, tive medo e escondi-me. Diz para o teu irmão, repara que a palavra medo só entrou quando o diabo entrou no jardim do Éden. Então se nós formos ver a palavra medo, o medo mais do que tudo, eu quero que você entenda isto, o medo não é um sentimento, o medo é um espírito. Diga comigo bem alto, o medo não é um sentimento. O medo é um espírito. E eu pergunto, espírito que vem de Deus ou que vem do inferno? Que vem do inferno. E diz a palavra que durante toda a Bíblia, homens e mulheres de Deus tiveram medo. Não de sistemas de homens, mas tiveram medo de alguma coisa. Por exemplo, uma das coisas que mais me impressiona na Bíblia, e você diz assim, apóstolo, porque é que eu devo me preocupar com medo? É que diz a Bíblia no livro de Jó, que o mal que eu temia, diga todos comigo, o mal que eu temia, aquilo que eu tinha medo, isso me sobreveio. Você pergunta assim, apóstolo, se o medo é do diabo, se o medo é um espírito do inferno, porque que o diabo, qual é o propósito do diabo de atacar-me com medo? É uma boa pergunta, sim ou não? Sabe porquê que o diabo lhe ataca com medo? Isto é uma verdade espiritual que você tem que entender isto. Quando o diabo o ataca com medo, ele faz com que você abra uma porta do seu coração, da sua vida, para que ele ataque aquilo que você tem medo que ele ataque. Entendeu ou ficou muito complicado? Por exemplo, eu vou esmiuçar isto. Imagine que o diabo coloca na sua mente, como é que o medo ataca? É tudo aqui na cabeça. Coloca a sua mão aqui e diga, cabecinha pensadora. Diz para o teu irmão, a batalha entre Deus e o diabo está aqui. O diabo não aparece na sua frente, irmão. O diabo coloca e infiltra-se nos seus pensamentos. Diz comigo, a batalha é aqui na mente. Ouça bem o que eu vou dizer. Quando o diabo, imagina que você, não sei, Senhor ajuda-me, dá-me um bom exemplo. Imagine que de repente o diabo começa a colocar no seu coração medo ou receio que um dos seus filhos, por exemplo, morra. Estou a dar um exemplo forte. Amém? Porque sabe porque é que eu estou usando exemplos fortes? Porque quando o diabo nos ataca na mente, ataca-nos com coisas fortes. É verdade ou não é? Não nos ataca com coisas leves. Então imagine que o diabo coloca na sua mente um pensamento que um dos seus filhos pode morrer por algum motivo. Então de repente você começa a ficar preocupado. De repente você começa a ficar ansioso. De repente você começa a perder o sono. Quando dizem amém? De repente você começa a ter cuidados extra com o seu filho que você não tinha antes. O que é que você está fazendo? Está abrindo porta ao inimigo.
Quem me está a entender, levante a mão e diga amém. Por exemplo, posso dizer uma coisa? Quantas pessoas são atacadas pelo diabo na mente dizendo: tu tens um sintoma de X doença? É verdade ou não é? A pessoa recebe o ataque na mente e logo se senta no Google a escrever a palavra do sintoma que está a ter para ver o que lhe aparece. E é óbvio que não lhe vai aparecer coisas boas. Tenha muito cuidado a navegar na internet, irmãos, porque na internet 80%, com todo o respeito, o que aparece é porcaria. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. Sabe, pode estar 1001 casos, talvez com um sintoma que talvez muitas vezes seja mentiroso, que o diabo coloca em você. Mas sabe o que é que diz a Bíblia? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Quer dizer que se aconteceu com uma pessoa, não vai acontecer comigo. Se aconteceu com a casa de outro, não vai acontecer com a minha casa, porque eu tenho a bênção e a proteção de Deus na minha vida. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. Isso é a mesma coisa que você viajar na estrada. Quantos acidentes há por dia? Mas eu não terei acidentes porque Deus me protege. Então, o diabo coloca um pensamento. Diga todos comigo, o diabo coloca um pensamento. Se eu permitir, se eu der acesso, eu vou deixar que esse pensamento comece a criar-se uma fortaleza em minha mente. Sabe o que é uma fortaleza? Algo que fica enraizado dentro de nós. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. Você sabia que há pessoas que não dormem, não comem, pensando que têm algo, e a maior parte das vezes não tem nada. Vou-lhe dizer outra coisa. Posso lhe dizer? Talvez você esteja passando um problema na sua vida e o diabo faz parecer para você que o problema que você está enfrentando é gigante, que não tem solução, que é algo muito difícil de solucionar, quando na verdade Deus já lhe entregou a vitória em sua mão. Sabe o que é que diz a palavra de Deus? Há uma passagem linda que eu amo da palavra. Diz que um dia o rei Josafá, rei de Judá, tinha uma batalha contra os amonitas, que era um povo inimigo do povo de Deus. E diz a palavra que os amonitas eram famosos porque tinham um exército gigante e vieram contra Josafá. Josafá tinha que enfrentar os amonitas no outro dia seguinte pela manhã. Agora vou-lhe fazer uma pergunta. Sabia que o exército de Josafá era o exército mais pequeno das nações da terra? Era o mais pequeno, era o menos preparado, era o menos treinado, e no dia seguinte iam enfrentar o maior exército de todos os tempos, que eram os amonitas. Agora eu pergunto-lhe uma coisa: qual de vocês dormiria essa noite, sabendo que pela manhã eu enfrentar os amonitas? Eu imagino Josafá na cama, dando voltas de um lado para o outro, não conseguindo dormir, e o diabo soprava na sua mente: amanhã tu e a tua casa vão perecer, amanhã vocês vão ser destruídos. Eu imagino 1001 filmes que passou pela cabeça. Amados, como é que a nossa mente, eu faço uma pergunta a todos aqui, como é que a nossa mente nos faz passar flashes de coisas tão rápido, tão rápido, tão rápido, tão rápido, que nós nem nos damos conta disso? Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Quem me está a entender, diga glória a Deus. Sabe que a mente é uma coisa interessante. Eu lembro-me que, eu estou falando aqui coisas fortes porque a verdade liberta. Diz para o teu irmão: a verdade liberta. Quando o meu filho nasceu e estava muito mal, enfermo, teve perigo de morte, graças a Deus que Deus o libertou, Deus o curou, Deus o transformou, e hoje pratica boxe comigo, irmãos. Começou praticando boxe comigo. É para vocês verem como Deus faz milagres. Diz para o teu irmão: quando Deus faz milagres, Deus faz. Amém, amados? Deus não faz milagres assim. Quando Deus faz completo. Amém? Quando meu filho estava internado com um problema grave nos pulmões, sempre o diabo me atacava dizendo que ele ia morrer e que ele não ia passar de um X tempo. E uma vez eu já não aguentava mais aqueles pensamentos. Sabe como é? Você fica estressado. Num hospital, então, irmãos, o que é que passa pela sua mente? E um dia, ouça bem isto que eu vou dizer, para você ver como o diabo faz as coisas. Vou à janela do hospital, do andar onde eu estava, para respirar um pouquinho. Nunca mais me esqueço disto. E quando vou à janela para respirar, olho para baixo, e era o parque do hospital,
e estavam 2 linhas amarelas a marcar um estacionamento e dizia carro mortuário. Eu estou com pensamentos de morte. Vou apanhar ar. Quanto aqui já lhes apareceu coisas assim parecidas? Você está a cismar com uma coisa, quer se livrar desse pensamento, você vai mudar o canal de televisão e fala daquilo que você está pensando. É verdade ou não é? Sim ou não? Quantos já passaram por essa experiência? Levanta a sua mão e diga amém. Diz para o teu irmão: o diabo trabalha de todas as maneiras para te fazer acreditar que aquilo que estás pensando é verdade. Mas diz para o teu irmão: essa é uma mentira de Satanás, porque a única verdade que prevalece na nossa vida é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós temos a cobertura, a proteção do sangue de Jesus. A Bíblia diz que nós temos os anjos de Deus ao nosso redor. A Bíblia diz que nenhuma praga, nenhuma maldição chegará à nossa casa. Contra aquilo que o diabo diz na sua mente, creia naquilo que a palavra de Deus diz sobre você. O diabo diz na sua mente que você está enfermo e você vai confessar a palavra. Não, a Bíblia diz que Deus já me curou e eu creio na sua palavra. O diabo diz que você está fracassado financeiramente e você diz: eu creio na palavra de Deus, que Deus me fará prosperar neste tempo. Diz para o teu irmão: não acredites nas mentiras do diabo, porque quando acreditas e abres a porta para elas, a destruição se aproxima. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Sabe que há um filme muito interessante que eu sempre gosto de ver, e é uma história lendária, que é chamada O Cavalo de Troia. Quem já ouviu falar da história do Cavalo de Troia? Ou quem já viu o filme de Troia? Para as mulheres entenderem. Quem entra o Brad Pitt? Ah, já entenderam. A história de Troia tem um segredo espetacular. Os gregos não conseguiam entrar pelos muros fortes de Troia. Então o que é que fizeram? Prepararam, arquitetaram um cavalo de Troia, chamado Cavalo de Troia, por causa da terra. E dentro do cavalo colocaram-se soldados, escondidos. Fizeram entender aos gregos que era um presente aos deuses da Grécia. E receberam. E todos comigo, entrou o cavalo pensando que era um presente. E todos comigo, foi aberto os portões para entrar, e dentro continha soldados inimigos. Diz para o teu irmão: o medo é o cavalo de Troia que o diabo usa contra ti. Parece inofensivo, é um pensamento, mas se tu abres porta para ele, dentro dele contém inúmeros soldados do inimigo. Quem me está a entender, levanta a mão e diga amém. Diz para o teu irmão: nesta tarde Deus te vai libertar. Sabe porquê que Deus vai libertar? Porque há pessoas que entraram aqui, que tiveram, Deus falou isso ao meu coração, tiveram uma semana terrível, com maus pensamentos, com preocupações, com coisas que o diabo coloca na sua mente, dizendo que vai acontecer de mal. Deus esta tarde vem dizer para você que aquilo que o diabo tem falado para si, que aquilo que o diabo tem soprado na sua mente, é uma mentira do inferno, que esta tarde vai ser desmascarada e vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Agora você diz assim: apóstolo, o que é que eu faço quando eu sou atacado com este tipo de pensamentos? Rejeite-os, renuncie-os, lute contra eles. Diz para o teu irmão: luta contra os pensamentos negativos como se lutasses contra o próprio diabo, porque o medo não é um sentimento, o medo é um espírito. Eu não acabei de terminar de falar de Josafá. Quando Josafá se levantou pela manhã para ir lutar contra os amonitas, de todos comigo, as pernas tremiam por todo lado. Quem aqui já amanheceu uma manhã sabendo que tinha que enfrentar coisas decisivas e amanheceu tremendo? Levanta a sua mão, diga-me. E diz a palavra, diga todos comigo: isto é o que Deus vai fazer na minha vida. Diz para o teu irmão: isto é o que Deus vai fazer contigo. Tu que estás prestes a enfrentar uma coisa que tu pensas que é enorme, que é complicado, vais ver o que Deus vai fazer em tua vida. Olha para mim, coloca-me em suspense nisso aí. Faz-me música aí a ficheiros secretos aí. Isso. Olha para mim.
Josafá se despertou pela manhã. Talvez a esposa de Josafá serviu-lhe o café. E quando ele foi pegar na chávena, a chávena fez isto. Nem o café entrava. Quantos já passaram por essa experiência? Tudo aquilo que você come ou bebe, não consegue. Porque você está nervoso, está ansioso, está preocupado. Talvez tenha que ir ao advogado, talvez um juiz, talvez um tribunal, talvez um médico, talvez ir buscar um exame, talvez, não sei, ter uma conversa, uma reunião importante. Era assim que estava. Sim. Está mesmo ficheiros secretos. E eu estou a era assim que estava Josafá. Não consegue tomar o café da manhã. Reúne os soldados, olha para eles e sabe que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Diz para o teu irmão, o nosso coração muitas vezes é enganoso. Sabe o que é que o Espírito Santo me disse? Que quando Josafá olhou para os soldados, antes de irem para a batalha, olhou para eles e disse, pensou para si mesmo, é a última vez que te vou ver. Diz para o teu irmão, muitas vezes dentro de nós temos convicções que pensamos que são certas, mas o nosso coração está enganado, porque a verdade que é certa é a palavra de Deus. Nunca aceita, amado, se eu estou falando, eu sou um profeta de Deus, quantos querem dizer amém? Se eu estou falando isto é porque alguém precisa de ouvir. Nunca olhe para alguém e pense, dentro de pouco não te vou ver mais. Não acredite nessa mentira do diabo. Diz para o teu irmão, isso é uma mentira do diabo que tem que ser desmascarada esta tarde. Reúne os seus soldados. E eu creio que Josafá queria dar uma força que não tinha. Quantos aqui já tiveram situações que querem dar força e vocês mesmos estão a necessitar que alguém vos dê força a vocês? Quantos já passaram por essa situação? Talvez ele deve ter dito porque era um costume que o chefe do exército passasse pelas suas fileiras e dissesse, ânimo, sejam bravos, sejam corajosos, vamos lutar pela nossa pátria, pela nossa nação e vamos lutar pelo nosso Deus. Um grito de guerra! Mas imagina que naquela manhã ninguém tinha força para dizer porque estavam todos cheios de medo. E todos comigo foram tremendo. E todos comigo foram tremendo. E todos comigo, isto é o que Deus vai fazer na minha vida. Isto é o que Deus vai fazer com muitas pessoas que estão prestes a enfrentar alguma coisa que parece complicado, mas Deus vai estar consigo. Josafá com o seu exército. Preciso do exército. Então estás comigo ou não estás? Faz assim, cara, que estás assim, que não acreditas que vamos ganhar. Estás mesmo convencido? Passa aqui para o meu. Preciso de alguém mais no meu exército. Vem cá, persona. Faz uma cara que não acreditas que vais ganhar. Vem aqui para o meu lado. Diz para o teu irmão, olha para mim, estamos a rir, mas muitas vezes estamos à espera que as pessoas que nos rodeiem nos digam uma coisa positiva e ninguém nos dá um sinal positivo. Está a entender? Levante-se a mão, diga amém. Eu ia entrar aqui no tipo de mensagem, mas não vou entrar. Sabe que Jesus mesmo preso olhava na cara dos discípulos e transmitia-lhes mensagem. Diz para o teu irmão, ainda que estejas numa situação de prisão, olha para quem te rodeia e transmite fé, transmite confiança, transmite segurança, transmite confiança que Deus te vai dar a vitória. Faz um cara, estou com medo. Digo todos se aproximavam, se aproximavam, se aproximavam, se aproximavam. E quando chegaram, não posso acreditar. Olhem, sabe o que é que aconteceu naquela madrugada?
Enquanto Josafá estava a dar voltas e não conseguia dormir, diz a Bíblia que Deus enviou um anjo durante a madrugada e destruiu todos os soldados amonitas. E quando Josafá chegou pela manhã, todo o exército amonita estavam prostrados, destruídos, porque Deus tinha enviado o seu anjo. E sabe o que diz a Bíblia? Que os soldados inimigos se mataram uns aos outros. Diz para o teu irmão: não temas, não te preocupes, porque essa situação Deus já tem em sua mão. Quando chegares nesse dia, naquela hora, quando tu chegares, vais ver que Deus batalhou por ti e Deus te entregou a vitória. Dê um aplauso ao Pai. Aleluia. Coloque-se de pé, coloque-se de pé. Levanta a sua mão e diga: Deus me vai dar a vitória. Levanta a sua mão